Capítulo 2 A Chácara dos Poncãs. Já vi diversas histórias de amor, com paixão, com sofrimento, com desilusões, com final feliz, trágicas, duradouras, intensas, mas nenhuma como essa. Em uma tarde ensolarada do começo de inverno, um casual convite de seu pai Alex para ir passear de trator até a tal chácara dos Poncãs iria mudar para sempre a vida de Lino. Lino era um menino de 11 anos na época. Um ano antes do Brasil perder de 3-0 para a França, acabando com o sonho de conquistar o Penta na final mais triste para os torcedores do futebol do país. Era magro, alto, para sua idade, inteligente, uma das melhores notas da sala. No entanto, nunca foi daqueles que costumava passar o dia todo estudando. Gostava de brincar no quintal, corria tão veloz quanto o vento. Amava assistir filmes de super-heróis e tinha uma imaginação extremamente ativa, daquelas capazes de tirar do nada histórias tão elaboradas que eram capazes de entretê-lo por horas sem que precisasse expressar uma palavra sequer. Essa era outra característica de Lino, tímido e calado. Sempre guardou para si suas emoções, especialmente as que começaram a desabrochar no início da adolescência. Sua família era pobre e seu pai Alex trabalhava como pedreiro, mas muitas vezes fazia trabalhos gerais para alguns pequenos sitiantes. De um deles era muito amigo, Luiz. Sempre o chamava para ir à chácara, especialmente na época em que os Poncãs amadureciam. Lino gostava muito mesmo dos doces Poncãs, mas com certeza estava ainda mais ansioso por andar pendurado na carreta do trator e finalmente conhecer a famosa Vila dos Três Botecos. Lino, muito intrigado com o nome exótico do lugar, imaginava logo na entrada da vila dos três enormes botecos, daqueles que têm uma vitrine de doces que davam água na boca, os quais sonhavam um dia poder ficar rico e comprar todo o estoque para comer tudinho no mesmo dia. Lino imaginava que no boteco principal deveria ter um varal repleto de mortadelas Globo e linguiça defumada, daquelas que seu pai comprava no começo do mês, o qual milagrosamente sua mãe fazia com que durasse o mês todo. Lino achava no armário dos fundos teria, do lado do estoque de cachaças, uma prateleira repleta de latas de salsicha e latas de sardinha. Quem sabe tivesse aquelas com molho de tomate, a quem sabe fosse da lata grande, daquelas que dava para repetir até mais de um pedacinho de peixe e ainda molhar o arroz com um molho especial. Tudo na casa de Lino era dividido sabiamente por sua mãe. O aperto financeiro nem sequer era notado por ele para que o que era pouquinho tinha que ser saboreado, porque era para ser especial. Afinal, sua mãe sempre dizia que a carne era a mistura que dava o sabor à comida e que o certo era comida com mistura e não mistura com comida. Nessa época, Lino era tão inocente sobre a verdadeira situação financeira de seus pais que certa vez havia ganhado de presente um toca-fitas velho e uma fita cassete do humorista Barnabé. Lino, que já era inventivo, logo aprendeu todas as piadas e divertiu muito com o humor caipira inocente do humorista. Mas uma das piadas levou anos para entender, e sempre que podia contava sobre ela. Nela, o humorista diz que num lugar muito pobre, onde não se tinha nada para comer, o velho pai de uma casa com seus mais de 10 filhos chega em casa com uma pomba-asa branca que havia caído na arapuca. Prepara, mete em uma lata junto com 20 quilos de farinha. Criançada astuta enfia a mão, arranca cada um pedaço de ave frita, resgatada lá do meio da farinha, e o pai então grita lá da sala: é para comer comida também, não é só mistura não. Lino nos dizia que o dia que entendeu o sentido desta velha anedota foi o dia em que percebeu que também era muito pobre. Talvez tanto quanto os filhos daquele senhor, embora
em sua casa fossem dois, Lino e Helena, que era 2 anos mais nova do que Lino. O dia em que via os amigos que tinham dinheiro para comprar uma bola de futebol de couro costurado, enquanto ele fazia bolas de retalho ensacados em meia. No dia que percebeu que teria de se acostumar com o cheiro forte do tempero da dobradinha e do mocotó, porque o mês fora difícil e não havia sobrado sequer para comprar o miúdo de frango. Lino tinha uma irmã caçula, mais nova que ele 2 anos, Helena. Ambos eram muito parecidos. Embora Helena tinha cabelos dourados, que havia herdado da mãe, que por sua vez herdara do avô materno, que fugiu da antiga União Soviética para o Brasil antes da Primeira Guerra Mundial, por um motivo que até fazia algum sentido naquela realidade pobre em que viviam. Na época, seu avô, com 13 anos, havia perdido uma sacola de pães. Assim, logo não podia voltar para casa de mãos vazias e, porquanto, acabou embarcando clandestino no porão de um navio, vindo desembarcar no Brasil. Simples assim. Lino se perguntara se seu bisavô também usava a famosa e lendária valinha de marmelos que sua mãe usava para corrigir de vez em quando, principalmente quando Lino provocava Helena, sempre pelos motivos mais toscos possíveis. Os dois viviam em pé de guerra, mas no fundo não podiam viver um sem o outro. Mas mesmo sendo pobre, foi um menino extremamente feliz e aprendeu a dar valor desde cedo ao dinheiro suado, ganho honestamente. Viu o esforço de seu pai, que trabalhava de dia para os outros e durante a noite erguia com muito custo, tijolo a tijolo, os alicerces da sua casa nova, na frente do quintal que havia herdado quando o velho vovô Silas fora morar com Deus. Não via a hora de chegar o período das férias escolares para passear com seu pai. Como amava isso! Conhecer novos lugares, e dessa vez iria conhecer o famoso Valinhos, uma comunidade rural da sua pequena cidade natal no interior do Paraná, popularmente conhecida por 3 botecos. Devido a ter a sua origem em 3 pequenos mercantis que abasteciam a população local, dentre outros itens, cachaça, fumo de rolo. Ela ficava distante cerca de 4 quilômetros de Luisiana, no Paraná, que tinha na época por volta de 7.000 habitantes. Cidade de base rural, cuja economia era movida pela safra do soja e pela criação de gado de corte. Cidade muito pacata, com baixos índices de violência. Depois de muito sacolejo na carreta do trator, chegaram à pequena chácara dos Poncãs. Um pé de eucalipto no alto da estrada marcava a entrada, à direita de quem vinha de Valinhos para o sítio dos Cocais. Cerca de 2 quilômetros da entrada de chão cascalhado separavam a chácara da pequena vila, que deveria ter uns 20 ou 30 famílias, talvez. Luisiana, a cidade mais próxima, estava a mais ou menos 5 quilômetros no meio da estrada cascalhada. Quando chegaram na estrada da chácara, Lino viu no alto da ladeira uma pequena casa de madeira pintada de cor de rosa e um barracão de serviços desses que tem um velho balde de graxa e uma carreta de trator estacionada. Viu um belo e frondoso pomar de Poncãs, lotado de frutas maduras que de tão numerosas pendiam o galho para baixo. Embora fosse o mês de julho, o inverno estava bastante ameno nesse ano e fazia um dia agradável. Lino parecia um jovem explorador em um planeta desconhecido, era fã do Superman, eternizado pelo grande Christopher Reeve. E com sua imaginação fértil ficava imaginando-se voando pelos pomares, colhendo poncãs para distribuir às crianças pobres. Isso porque, ainda que tivesse uma vida modesta, não se considerava uma pessoa pobre. Seu pai, o homem mais trabalhador, nunca deixou faltar o pão de cada dia, tirando alguns produtos da Arisco que bombardeavam diariamente as propagandas de TV, costumávamos ter de tudo. Lino costumava sonhar
que quando tivesse seu primeiro emprego iria comprar uma lata de sardinha com molho de tomate para comer sozinho. De sobremesa iria comer uma lata inteirinha de leite condensado. E teria de ser leite condensado moça, aquele com a moça na lata, porque era esse que passava na TV. Sua ambição de emprego dos sonhos era de ser um operador de pá carregadeira, assim como seu tio. E costumava brincar de escavar o quintal da casa com a pá carregadeira de brinquedo feita de madeira e concha de lata de sardinha. Lino ficou perambulando pelo pomar enquanto seu pai e Luiz resolviam as coisas de adulto. Aproveitou para testar a mira e tentar arrancar alguns poncãs na base das pedradas. Eram doces e suculentas. Ficou curioso, no entanto, para ver quem eram os moradores da casa cor-de-rosa. Havia escutado a voz de crianças e tinha certeza que havia visto ao longe uma linda menina. Lino era um pré-adolescente e já havia despertado para a sexualidade. Embora fosse bastante tímido e com bastante dificuldade de se enturmar, ficava bastante nervoso, principalmente perto de meninas bonitas. Assim que seu pai e Luiz terminaram os assuntos de gente grande, eles foram recebidos pelo caseiro, homem magro, de estatura mediana, cabelos grisalhos, um senhor entre 40 e 50 anos no máximo, com marcas e calos características de um bom lavrador rural. Lino, atento a tudo que ouvia, ficou à espreita para saber o nome de todos. Logo no bom dia, Luiz, ao caseiro, seu Livino e sua esposa Dona Rosa, uma senhora de cabelos escuros, longos pela altura dos ombros, pele bastante clara, olhos castanhos, de um olhar vívido e vibrante. Era bastante comunicativa, com certeza bem mais que o calado caseiro. Lino, garoto observador, ficou impressionado pela limpeza e organização da casa, uma casa simples feita de madeira, toda pintada de tinta cor-de-rosa. O chão feito de cimento bruto, alisado com pó de cimento e corante vermelho, muito comum nas pequenas cidades, assim como na casa de Lino. Por isso ficou impressionado. Como podia aquele chão ser tão lustrado? Em sua mente criativa e calculista ficou imaginando quantas vezes na semana Dona Rosa lustrava aquele chão. Ficou acanhado, pois um chão tão limpo não tinha como tirar os sapatos para adentrar a casa, pois sabia que dentro da botina de couro amarelo, daquelas que se pagava menos de R$10 no supermercado Gomes, estava com a meia furada. Ficou bem uns 10 minutos olhando para aquele chão e concentrado nas vozes que vinham da cozinha, ansioso para ver se viria de lá algum pedaço de bolo gostoso, quem sabe um cafezinho de grãos moídos na hora. Seria um bolo de trigo ou um bolo de fubá cremoso? E quem seria a menina que estava ajudando Dona Rosa a passar o café? Será que ela também gostava de esfregar o chão com esfregão? Lino adorava ajudar a mãe a dar lustro no chão e achava que ele era bom nisso, mas com certeza Dona Rosa fazia isso muito melhor que ele. A cabeça do garoto parecia um furacão de pensamentos. Era calado e tímido, mas sua mente girava a 1000 por hora. Quer café? Interrompeu seus pensamentos a garota da chácara das Poncãs. Obrigado, respondeu timidamente o garoto, que agora não conseguia mais olhar para o chão. Estava hipnotizado pela beleza daquela garota magra, alta, de cabelos loiros, um pouco abaixo do ombro, olhos castanhos, lábios finos, sorriso cativante, voz suave e delicada, do tipo que se é incapaz de imaginar subindo o tom com alguém. Vestia uma camisa escura e um short de malha azul com 3 listras intercaladas.